Então, quando as pessoas comecem a ver que aquilo que está escrito, né, de fato, é aquilo que ocorreu e é que ainda vai ocorrer, elas começam a se interessar pelo livro. Por quê? É igual eu falei, a fé tem que caminhar junto com a razão. Vamos começar a ler esse livro, né? O que mais que fala, né? Na mensagem do ano de 25/2 de 1995, com o título Meu Sacerdote Fiel, o que Jesus fala? O povo precisa ser novamente reeducado com os seus trajes e principalmente com o sacramento que é o meu corpo. Você imagina, o povo está tão perdido no modernismo, né? Está tão influenciado por maus sacerdotes, por novas teologias, cada um querendo se aparecer. Jesus chama a atenção aqui logo de cara, que o povo precisa ser reeducado. Reeducado em quê? Em boas maneiras? Né? Não, no comportamento que o fiel deve ter perante a sua igreja. Então, quando um padre vê isso, ele, não. Eu tenho que voltar a ser o que era antes. Agora tá bom. Agora, do jeito que tá, eu faço o que eu quiser. Né? Eu praticamente, o padre, ele às vezes fica até sentado, ele nem dá mais a Santa Hóstia. São as ministras de Eucaristia que dá na mão do fiel, de qualquer jeito, sem nenhum respeito a Jesus sacramentado. E aqui no livro, Jesus vai chamando a atenção, né? Para a gente fazer o quê? Para a gente ser reeducado a ser um bom católico. Então é por isso que esse livro aqui, ele jamais vai ser promulgado, né? Mas, como sempre, nos fins dos tempos, assim como na época de Pedro, primeiro Papa, quando Jesus veio, não foi os sacerdotes que apoiaram Jesus, pelo contrário, né? Foram sacerdotes que condenaram, pediram que fosse crucificado. Então, não espere você, de nenhum sacerdote, a aprovação aqui desse livro, né? Existem praticamente dois tipos de pessoas que vão ler e vão aceitar esse livro. A primeira é aquela que recebe pela graça, o convite de Deus. Ele se sente tocado no seu coração. Esse vai ler, vai abraçar, e a partir de cada dia ele vai se converter para ser um bom católico, um bom pai de família, uma boa mãe, um bom filho, né? Ele vai começar a perceber tudo aquilo que ele fazia, às vezes até por ignorância. Como eu também tinha muita ignorância. Eu comecei nessa obra em 2005. Nós estamos em 2024. Então, eu, como já falei aqui no podcast um tempo atrás, eu não sabia nem rezar o terço. Então, tudo que Jesus ia falando aqui, eu ia colocando em prática. Volto a dizer mais uma vez, tudo aquilo que está escrito aqui no livro precisa caminhar junto à fé e à razão. Então, pela razão, pela leitura, você começa a entender os porquês, tá? Uma outra mensagem aqui, do ano de 23/4 de 1995, o zelo pela casa de Deus, é o título. E aí eu separei o seguinte: agora que fizeram da minha casa um lugar qualquer, onde não dobro mais os joelhos para rezar, vestem-se como querem e não ligam mais para uma confissão individual. No mundo vão acontecer desgraças em toda parte, pois o zelo pela minha casa não tem mais. Aqui Jesus está explicando que o castigo da natureza ele vai acontecer e está acontecendo, né, principalmente pela falta de respeito a Jesus sacramentado, a Jesus na Santa Hóstia. A falta de respeito dos padres, bispos, cardeais, que são omissos ou são coniventes, tá? Porque falar que tem que fazer e não dar o exemplo é hipocrisia ou conivência, né?
Então o que Jesus está chamando aqui? As pessoas que deixaram de dobrar os joelhos. Qual que é a função do joelho se ele não foi feito fisiologicamente para ser dobrado? Né? E para quem que a gente vai dobrar? Para quem? Para o presidente? Não. A gente vai dobrar para Jesus, para adorá-lo. O que os maus sacerdotes, os maus bispos, os maus católicos fizeram? Ou fizeram, ou permitiram fazer com a sua conivência ou omissão. Retiraram o genuflexório. Você sabe o que é genuflexório? É aquela tábua que ficava próxima ali do chão para você poder dobrar o seu joelho. Eles retiraram isso. Não tem mais. Sei lá, vou chutar aqui, 95% das igrejas não tem. Né? Então, Jesus está denunciando que os castigos da natureza vão vir porque deixaram de dobrar o joelho, né? E ele fala aqui a respeito da confissão individual, como sempre foi, como sempre existiu o sacramento da confissão. Hoje, muitas paróquias adotam aquela confissão comunitária. É um absurdo, né? Em mais de 20 séculos de igreja, nunca aconteceu isso. Só está acontecendo agora, após o Concílio Vaticano II, em 1960, que eles permitiram esse modernismo. É a comunhão comunitária? Confissão comunitária. Bom, vamos pegar aqui outra mensagem, que ela fala sobre o selo papal. Eu pedi para o Eugênio pegar esse livro aqui, porque às vezes a pessoa fala o seguinte: ah, mas papel aceita tudo. Olha aqui o estado desse livro aqui, porque são anos e mais anos. Tem mais de 20 anos esse livro aqui. Então ele se desgastou com o tempo. Ó, não tem como fazer isso, fabricar isso, esse desgaste, né? Então, esse livro, pela sua autenticidade e pelo que está aqui escrito, ele corrobora com tudo aquilo que está acontecendo na igreja no mundo. Então a mensagem do dia 25/4 de 1965 fala sobre o selo papal. Selo papal. Lembre-se, meu filho, que antes de vocês serem caluniados e perseguidos, eu fui, pois todo ódio caiu sobre mim por eu ser o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. As trevas que se formaram caíram nos corações dos homens que dão ouvido ao Satanás e não enxergam a minha luz. Quem tem medo da verdade não são os pequeninos, mas são os que dirigem qualquer evento, os que se acham donos da palavra. Esses são os que perseguem os meus filhos, porque eles têm medo de perder o seu cargo. Está aqui o motivo por que eles não gostam do livro da Palavra de Deus. Eu perdi o meu cargo, não foi por omissão ou conivência, quando eu trabalhava 24 anos na empresa. Eu perdi o meu cargo porque eu lutei por aquilo que acreditava, que era lutar o quê? Contra a vacina do Covid. E por eu não aceitar a imposição, a força, e não por uma livre escolha, eles mandaram embora.